Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye-Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Trazendo alegria e prosperidade para o seu lar, está no ar o programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Seja bem-vindo, sinta-se em casa, tá bom? Hoje, o professor Yoshio Mukai fala sobre as ideias gravadas no subconsciente e sua ação criadora. Se você gravar constantemente pensamentos negativos no seu subconsciente, um dia ela vai começar a aparecer somente aquilo que está gravado no seu subconsciente. Seja você também um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. O conteúdo do subconsciente é responsável pelo destino. Já parou para se perguntar se o que te move para o futuro é o registro de pobreza ou é autossabotagem? Nossa, peguei pesado, né? Então, encha sua mente com coisas boas, pois somos fruto das ideias gravadas no subconsciente e sua ação criadora. Veja agora este tema com o professor Yoshio Mukai. Muito obrigado a todas as pessoas que nos ouvem, a Seichonoye na TV, ao pensamento positivo, da felicidade e da alegria. Muito obrigado por vocês estarem assistindo esse programa. Permita-me adentrar aos seus lares para novamente comunicar um pouco do pensamento positivo que é a Seichonoye. E para isso, hoje vou ocupar o livro chamado Comande a Sua Vida com o Poder da Mente, e na página 48 tem um título que diz assim: Ideias gravadas no subconsciente e sua ação criadora. Cabe observar que a capacidade regenerativa do corpo é bastante suscetível à influência das nossas atitudes mentais. Ela reflete imediatamente a ideia da saúde ou da doença, que emana na nossa mente. Sabe-se que o sangue contém certos elementos que têm a função de destruir perigosos micróbios invasores. Esses micróbios são materialização da ideia da doença. Normalmente, esses elementos se aproximam das bactérias patogênicas, cercam-nas e lançam-lhes um líquido e acabam devorando-as. Entretanto, se a pessoa atacada por esse micróbio estiver num estado espiritual insalubre, dominado por sentimento negativo como insatisfação, revolta, melancolia, ira ou tristeza, os pequenos soldados defensores do corpo refletem este estado mental e acabam sendo vencidos pelos invasores. Então, é do conhecimento de todos nós, que dentro do nosso organismo nós carregamos uma infinidade de bactérias. Só que elas estão passivamente ali, tranquilas, nos seus respectivos lugares. E pode acontecer que a vida inteira ela não prejudica a saúde da pessoa, desde que ela esteja passiva. Mas, como está escrito aqui nesse livro, no momento que a pessoa começar, ficar dotado de ira, de revolta, insatisfação, melancolia, então, exatamente essa capacidade que o sangue tem de combater os invasores
ela fica mais fraca e os invasores tomam a posição e pode ocorrer, então, a situação de uma doença, né? Então, vamos dizer assim, por que esse sentimento de ira, de insatisfação, de raiva pode provocar isso? Porque a insatisfação não é digno do pensamento de um filho de Deus. Filho de Deus tem que ter o pensamento de gratidão, alegria. Porém, se ela tem essa mente, né, de tristeza, melancolia, de raiva, porque certamente alguma coisa que ela estava fazendo não deu certo. E começa a gravar isso no seu subconsciente. Esse trabalho do subconsciente é um pouco perigoso exatamente por essa finalidade. Se você gravar constantemente pensamentos negativos no seu subconsciente, um dia ela vai começar a aparecer somente aquilo que está gravado no seu subconsciente. Então é importante nós termos sempre pensamentos positivos para ir gravando pensamentos corretos. Então aqui está escrito assim, função dedutiva do subconsciente. Subconsciente é uma situação bastante interessante porque ele diz aqui na página 50, o subconsciente é mente que não adormece. Ele é um trabalhador, sempre pronto a atender às ordens transmitidas e quando lhes é apresentada uma questão, trabalha incansavelmente para solucioná-la. E quando compreendi esse fato e assumi as superintendências do país da América Latina, resolvi estudar o espanhol, né? E compreendendo esse mecanismo, e também outro mecanismo que o mestre Masaharu Taniguchi nos ensina com muita clareza, a última, né, mente gravada no subconsciente antes de dormir, ela fica funcionando o tempo todo durante o sono. E ao despertar, se você voltar a repetir aquelas frases, fica valendo como aquele período do sono, tudo como um estudo, né, da matéria. E compreendendo isso, o que eu fiz? Comecei a gravar as aulas do espanhol e antes de dormir ficava com o Walkman ouvindo, dormia, de manhã cedo tornava a ouvir novamente. Então, aparentemente, o estudo seria somente de 30 minutos antes de dormir e 30 minutos depois que acordei. Mas aquele período do sono também ia somando ao meu subconsciente. Ele foi gravando. Só que, ainda como eu não tinha situação de manifestar ou apresentar essa capacidade, ela estava dentro do seu subconsciente. Aconteceu que poucos tempos depois, fui ao Peru e não esperava que ia ter um seminário, né, num auditório, o melhor auditório do Peru, e ainda com um anúncio no jornal que me deu deu um frio na minha barriga, porque o anúncio dizia assim: solução para doenças incuráveis, venha assistir a palestra. Se for em português, eu tenho diversos materiais do professor Masaharu Taniguchi que nos explica esse fato. Não é tão difícil. Mas para mim, que estava começando a falar, arranhando o espanhol, como que eu teria condição de explicar isso ao público? E veja bem a colocação da palavra: soluções para doenças incuráveis. Não sou médico nem nada. Imagine você se no auditório tivesse algum médico ouvindo isso e viesse a ouvir e me contestasse. Era uma responsabilidade muito grande. Mas, como já estava, né, feito o anúncio, e tive que fazer 4 palestras, dentro delas, uma para fazer a oração mútua e também explicar sobre o momento de como que ocorre, né, essas situações mentais que provocam a doença. E tive que falar 40 minutos. Imaginem vocês, o interessante, que quando comecei a falar, né, falei com certa convicção e até com certa fluência que eu mesmo me espantei, né? E surgiam palavras assim, seguidas,
que não tinha muita noção se estava certo ou errado, mas aparecia, então eu fui falando, né? Fui expressando. E como pedi para fazer a gravação, após a palestra ouvi a gravação, percebi que todas aquelas aulas que eu tinha feito de espanhol, que estava gravada no subconsciente, apareceu em tona e me fez dar condições de falar em público o espanhol relativamente assim, um portunhol, não vamos dizer espanhol, né? Um portunhol. E interessante que as pessoas que me ouviram disseram assim: ô Mucay, você aprendeu espanhol muito rápido, não? Agora, não sei se eu tinha aprendido, ou meu subconsciente tinha aprendido, tá? Mas a verdade foi isso que, então, aquilo que estava gravado no subconsciente apareceu. Depois disso, tomei bastante força, vamos dizer assim, então fui estudando com mais tempo e também sempre lendo com convicção os livros em espanhol para poder ir gravando no meu subconsciente. E o que eu fazia? Antes de viajar para esses países, né, a Seichonen tem um hábito de fazer oração todo dia de manhã. E nós temos para essa oração um livreto chamado Sutra Sagrada. E essa Sutra Sagrada hoje já está traduzido em diversos idiomas, inclusive em espanhol. E comecei a fazer a leitura dessas orações em espanhol também. Então isso foi somando, e quando passou um tempo, já não me preocupava em viajar para o país da América Latina, porque tinha mais relativa facilidade de poder comunicar com eles em espanhol, né? Então vejamos bem que o tempo, vamos dizer assim, que eu estudei mais, seria enquanto eu estava dormindo. Meu subconsciente continua a gravar. Então gostaria de sugerir isso para vocês também. Quiser mudar um pouco do seu hábito, antes de dormir, grave com bastante firmeza aquilo que você acha que é importante para você e você não consegue dominar. De manhã cedo, acorde e repita novamente essas palavras diversas vezes, que com certeza você vai conseguir mudar um pouco o seu hábito, tá? E aqui, então, adiante, está escrito assim: devemos, pois, lembrar sempre de que o subconsciente tem força criadora, mas não possui objetivo próprio e, trabalhando passivamente, vai gerando resultados de maneira natural. E no capítulo 29, expliquei como o subconsciente age de modo intuitivo, entrando em contato com a mente do universo e agindo de acordo com ela. Então aqui tem mais uma força que nós podemos aproveitar o nosso subconsciente, unir com a força do universo. Nossa, que coisa grande, né? E essa força realmente não está muito além da nossa capacidade. Está escrito aqui na página 209, o capítulo que ele mencionou, né? Está escrito assim, que devemos ter o cuidado de repetir tais impressões, pois se agirmos de acordo com eles, geralmente ocorrerão algumas desarmonias ou coisas positivas. O critério para escolher, dentre as diversas impressões que assoma na mente, aquela que deve nortear nossa ação, consiste em distinguir qual delas é suscitada pelo Espírito do Universo. Então aqui cabe a nós. Veio uma intuição. Vamos escolher qual delas. Será que essa intuição está correta? Então aqui está a situação do nosso corpo, um aparelho receptivo, que se você tiver, né, construído a sua mente, ou estiver dominado a sua mente, sempre com pensamentos positivos, né? Leitura de livros saudáveis, canções saudáveis, mente saudável, com certeza aquela intuição que aparecerá seria uma noção correta. E aqui o mestre explica assim: à noite, depois de nós recolhermos ao quarto, devemos orar com sinceridade, pedindo a orientação do Espírito do Universo para solucionar os problemas que estamos enfrentando. Então, vamos dizer aqui, a Seichonen ensina diversas maneiras de solucionar seus problemas. Dentre elas, a melhor de todas é ajudar
pedir ajuda a Deus, buscar a sabedoria de Deus. Então, antes de orar, se você está com um problema, né, vamos orar a Deus, dizendo, né, Deus, estou com esse problema e gostaria de resolver esse problema. Ore sinceramente a Deus e descanse. De manhã, com certeza, você vai ter alguma intuição. Talvez essa oração tenha que durar, né, uma semana ou um mês, se o problema é relativamente grande. Mas com certeza, um dia você vai ter uma resposta de Deus como uma situação intuitiva. Faça isso, né? Ou deve ser assim. E quando você conseguir captar isso, né, então é que você tem que entrar imediatamente em ação. Essa ação é a parte mais importante do ser humano para realizar os seus problemas. Porque se você não entrar em ação, com certeza você não vai resolver seus problemas, né? Mas essa ação, então é importante que nós recordemos como foi a nossa infância, como foi o programa da sua vida que você veio vivendo até hoje, porque o nosso subconsciente ainda ela faz algumas divisões dentro do subconsciente, né? O subconsciente tem um subconsciente individual que é o meu, e tem um subconsciente social, que nós moramos num país chamado Brasil, então tudo aquilo que ocorre no Brasil, né, está dentro da nossa vida cotidiana. Por exemplo, o povo brasileiro gosta de futebol, né? E quando se por acaso ganhar o campeonato mundial, então o país entra em feriado. Outros países eles acham um absurdo, né? Por uma conquista de um título de futebol, o governo decretar feriado. Mas é um povo, né, alegre, feliz, que festeja. Não tem nada de mal nisso, não é verdade? É uma questão social. E há também, mais adiante, o subconsciente nacional, vamos dizer assim, o que o povo brasileiro pensa do Brasil, né? Hoje, nós estamos enfrentando a crise econômica no mundo inteiro, mas felizmente o governo é bastante otimista e prega otimismo para que nós possamos ter uma visão, né, do futuro próximo já resolvido. E acreditamos que isso já está praticamente sendo resolvido, não é verdade? Então, por que, gente? Porque o Brasil é um país maravilhoso, gente, né? O Brasil não tem problema de energia, porque hoje é 100% já nosso. O Brasil é um país muito grande, que não tem problema de alimentação, né? Então, tudo isso vem agregar à nossa sociedade, nosso dia a dia, para que nosso subconsciente, então, esteja dotado dessa capacidade, vamos ter esse sentimento de otimismo, né? E, além do mais, então, nós temos o subconsciente que chamamos universal, que tanto o brasileiro, como o asiático, como o americano, como o europeu, chegando a uma determinada idade, ele vai ficar idoso, né? E com uma determinada idade, eles vão passar para o mundo espiritual. Isso é inconsciente, mas a pessoa vai adquirindo esse nível, né, de subconsciente na vida das pessoas. Então, o que acontece conosco é importante que nós vamos compreender o que é o subconsciente individual. Esse você tem que fazer. E você tem que viver dentro do subconsciente social, né, que é uma sociedade chamada brasileira. E dentro dessa sociedade brasileira, nós temos também a repercussão nacional, que nós temos que ter honra de viver aqui no Brasil. Porque senão, não adianta nada a gente falar, não, o Brasil não está bom, eu vou para os Estados Unidos. Mas se você levar esse sentimento de pessimismo dentro de você, pode morar nos Estados Unidos, no Japão, qualquer lugar que você não vai resolver seu problema. O seu problema está dentro de você, da sua personalidade, tá ok? E então, esse tipo de palestra que eu estou fazendo para vocês, está todo dentro do livro da Seiichi Onoye, né? Um livro maravilhoso aqui que comande a sua vida com o poder da sua mente, né? E eu gostaria de comunicar a vocês
que se quiserem adquirir esse livro, né, basta entrar no site da Seiichi Onoye ou chamar pelo telefone 0800 770 2600 e vocês poderão ter melhores informações sobre a livraria virtual. E também, hoje nós estamos fazendo uma campanha muito grande para que esse tipo de mensagem possa levada a todos os rincões do Brasil. O Brasil é um país imenso, que você sabe que de Fernando Noronha até o Cruzeiro do Sul, no Acre, dá 4 horas de fuso horário. E lá da ponta de cima de Oiapoque até Chuí, lá embaixo, dá algumas horas de voo de Boeing, que se não me engano dá 4, 5 horas de voo. Esse é o nosso país chamado Brasil. Mas, para cobrir tudo isso com a mensagem através da televisão, nós temos um gasto muito grande. E para que isso seja resolvido, estamos pedindo a campanha de mantenedores. Se o senhor gostou desse programa ou tem vontade de ajudar, que maior número de pessoas possa ouvir essas mensagens, gostaríamos de receber a sua colaboração. E agradecemos já do fundo do coração as pessoas que tomaram a decisão e já se tornaram mantenedores. E as pessoas que assim desejarem contribuir conosco, nós agradecemos do fundo do coração essa oportunidade que estamos tendo de comunicar essa mensagem de otimismo e fazer dotar o seu subconsciente de puro otimismo, de esperança, de felicidade, de prosperidade. Desejo a cada um de vocês que nos ouviram no dia de hoje, pratique os ensinamentos da Seiichi Onoye, que você vai ser o vencedor da vida. Parabéns a você que nos ouviu, agradeço do fundo do coração essa oportunidade. Muito obrigado a todos. E nós fomos presenteados pelo ensinamento Homem Filho de Deus através de mais um programa Seiichi Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela sua participação e contamos com ela, como sempre, no nosso próximo encontro, tá bom? Muitas novidades, muitas coisas boas, com certeza trará o nosso próximo encontro. E para finalizar, um clarão vindo de um bom pensamento trará nova vida aos seus olhos nesse instante. É o nosso momento de oração. Oração para tornarmos-nos um com Deus. Eu sou um com Deus. Ele é a força que preenche todo o universo. Essa grande força e eu somos um só. Ela está dentro da minha vida e sinto-a vibrar intensamente, tal qual poderosas ondas. Essa grande força é também a sabedoria infinita. Orienta os meus passos e faz com que todos os meus planos alcancem infalivelmente o êxito total. Porque sinto no âmago da minha vida o vibrar incessante da grande vida de Deus. O meu coração está livre de todo e qualquer medo, inquietação ou preocupação. Jamais errarei o caminho nesta jornada da vida, pois tenho como guia a infinita sabedoria de Deus. Estou sempre junto com Deus e ajo em consonância com as vibrações da sua grande vida. Por isso, todos os meus atos atingem infalivelmente o objetivo. Tudo o que me proponho realizar caminha sem dificuldade e produz bons resultados. Sou um com o Criador do Universo, com a sua inesgotável criatividade. Ele cria novos seres e novas coisas a cada hora, cada minuto, cada segundo. E como eu vivo dentro desse incessante ritmo da criação, a minha vida também se renova constantemente e alcanço sempre novos progressos em todos os sentidos. Dentro de mim habita o ser eternamente perfeito e a sua perfeição manifesta-se incessantemente através de mim. Jamais me esqueço disso e por isso estou sempre repleto de alegria e coragem. Aconteça o que acontecer, não me desanimo, nem me desespero e mantenho a minha alma sempre repleta de luz. Deus me dá força e bênçãos ilimitadas e sinto imensa alegria em trabalhar para o bem da humanidade, dedicando-me aos outros as ilimitadas capacidade e energia que vem de Deus. Dai e ser-vos-á dado. Esta é a lei mental da provisão ilimitada. Em sinal de gratidão a Deus, dedico-me a Ele
a primeira parcela de tudo que recebo. Dedico-lhe as primeiras horas de cada dia, os primeiros produtos do meu trabalho, o lucro obtido no primeiro dia do mês. Executo estas ações com o mesmo sentimento de uma criança que deseja alegrar seus pais, exibindo-lhes o boletim escolar e informando-os dos progressos alcançados nas várias matérias. Esses atos são, portanto, a expressão da minha gratidão e do meu amor a Deus. Não se baseiam de modo algum em pensamentos interesseiros, como de investir uma pequena parcela para depois poder receber tudo em abundância. Deus conhece a minha intenção e está testemunhando todos os meus atos. Rendo a Ele a minha imensa gratidão.